Olá, tudo bem? Tem confusão para mais de metro. Isso mesmo, o Campeonato Maranhense já começou e já tem agitação na área. O clássico Maremoto tá dando o que falar. Repúdio do Maranhão Atlético. A comissão de arbitragem vai fazer a sua análise. Sampaio Corrêa empatou com a Imperatriz e a belíssima arbitragem do José Chagas Araújo, Raimundo José Chagas Araújo Buder, fez uma excelente arbitragem Imperatriz. O contraste aqui do estádio Castelão, não se viu notícias de que tenha havido outros problemas em outra praça, Nilzinho Santos, Tuntum. Apenas aqui no estádio Castelão, Maranhão reclamando bastante. Tudo bem, torcida? O Luminense é o líder da primeira rodada do Campeonato Maranhense. Estamos chegando aqui com mais um conteúdo no canal LCN. Estamos começando contigo, não sai daí, tem muita coisa, gols, entrevistas. Vamos falar sobre a primeira rodada do estadual. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal, fale com a equipe do Mendes. Vamos nessa, minha galera, estamos chegando nessa conexão. Prazer e que prazer estar contigo. Hoje, segunda-feira, estamos já na segunda edição, nosso segundo conteúdo de hoje aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe e deixe os seus comentários para nós. A gente precisa da sua ajuda para a gente manter esta página no ar, tá valendo? Precisamos comprar melhores equipamentos, enfim, câmeras, microfones. Tem gente reclamando que o som tá baixo, e é verdade, que a gente precisa modernizar um pouquinho mais também aqui o nosso estúdio, mas aí eu preciso muito de você, tá? Então eu preciso muito da tua ajuda. Vou até colocar um Pix aqui para você nos ajudar com qualquer valor, qualquer quantia que você puder, para a gente dar uma roupagem nova aqui nos nossos estúdios. Olha, a torcida, tivemos a abertura do Campeonato Maranhense. Isso aconteceu no último sábado, lá na cidade de Imperatriz, onde tivemos a presença marcante da interventora Susan Lucena. Estádio foi remodelado, o estádio Frei Epifânio da Abadia, com placares em LED, com a catraca facial, né? Você sendo registrado, tudo registrado lá no estádio Frei Epifânio da Abadia, forma também de segurança para os jogadores, a arbitragem, enfim, para tudo que funciona dentro do estádio, a segurança do próprio torcedor. Então isso aí já é uma realidade. Então catraca de forma que você vai entrar sendo identificado, e isso é muito legal. As equipes entraram, um pouquinho de atraso aconteceu, assim, por volta de 6 minutos, 7, 8 de atraso, considerado normal pela abertura, pelos protocolos. Você viu aí o time do Sampaio Corrêa, você vê aí a interventora Susan Lucena, tem a arbitragem, o grande Budé, teve um garotinho aí que deu o pontapé juntamente com a doutora Susan, a Suzy também, aí o Mundico e os jogadores do Cavalo de Aço, todos perfilados. Para obedecer o protocolo, foi também entoado o hino do Estado do Maranhão, como em todas as competições. Já vem acontecendo há muito tempo, e a gente teve então o estádio Frei Epifânio da Abadia, o palco da abertura do Campeonato Maranhense, e mais uma vez esse encontro entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, o mandante e o Imperatriz. Há quem discorde, eu não discordo, eu acho que o campeonato tem que começar bem, tem que começar com os clássicos, né, para a abertura. Você vê que mobilizou o torcedor do Cavalo de Aço, a bola aí não retrata o que foi no fim do jogo. Tinha muita gente mesmo, lá no estádio Frei Epifânio da Abadia.
Então nós tivemos a abertura aí do Campeonato Maranhense, que começa a coisa, peraí, não é isso aí que eu quero mostrar ainda, isso aqui é para depois. Então aqui, a abertura do estadual, começa, você vê aí, tem pouca gente e tal, muito espalhado, muitos lugares, foram colocados 6.200 ingressos à disposição dos torcedores, né? E aí, com o jogo já em andamento, a galera foi chegando, porque tem uma galera ainda que chega mais atrasada. E aí o estádio ficou bonito, ficou bem colorido, tivemos aí um bom número de torcedores. Olha, esse pequenininho que está bem aqui, esse último aqui, o primeiro, se você preferir, esse é o centroavante do Sampaio Corrêa. Ele disse que tem 1,73 m, eu não acredito. Esse é o zagueiro Clebão, Cavi, a Iago. Aí você vai dando uma passadinha pelo Carral, vem o Peu, vem o Matheus Alves, né? Enfim, o Daniel, o Neto e o time do Sampaio Corrêa Futebol Clube a Bolívia Querida. Na verdade, eu até falei que o Peu está lá atrás, né? E aqui mais à frente está o centroavante do Sampaio Corrêa, o Emerson Carioca. E depois a passada, como a gente já mostrou, exatamente todos os jogadores aí do Cavalo de Aço, com o goleiro Renan, que veio para o jogo, esse é o Patuta, que marcou o gol de empate do Cavalo de Aço, um time encorpado. Nós vamos ter um campeonato bem difícil, um campeonato bem duro. Quem não conseguir vencer como mandante tem problema. O Imperatriz aí com o Sampaio Corrêa é o único jogo dessa fase classificatória, são apenas 7 jogos e agora faltam apenas 6 jogos para término da primeira fase da competição. E aí, mas é um clássico entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, clássico de campeões, o 3 vezes campeão maranhense contra o 37º, o Sampaio, são 30, qual é que chama que tem 37 títulos? Não sei nem se tem essa nomenclatura, mas são 37 títulos conquistados pelo Sampaio Corrêa e o time do Imperatriz já conquistou 3 títulos estaduais. Então foi um confronto onde a gente pôde observar o início de uma competição para as equipes que, aquela velha história, pré-temporada é pré-temporada, treino é treino, jogo é jogo, né? E as equipes vão para o embate. Uma hora tinha que começar e começou. Sabemos que todos se prepararam, diferentemente do que acontecia em algumas épocas não tão distantes, em que apenas as equipes consideradas grandes, Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz, eles começavam 15 dias antes, 20 dias antes. Hoje não, eles começaram bem mais atrás, lá com 40 dias, com quase 45, outros com 25, 20 dias. Enfim, o Moto foi o time que, por último, começou as suas atividades por conta dos acontecimentos, falta de calendário, transição de diretoria, mudança de comando no time do Moto, chegada do treinador Jairo Nascimento, que ainda estava trabalhando no Palmas para depois chegar. Então tivemos tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a própria ansiedade, ela tira o favoritismo de alguma equipe que mesmo tenha começado um pouco antes do seu trabalho, como é o caso do Maranhão, que era o favorito para o confronto diante do Moto, por tudo isso que nós dissemos já aqui no canal. Por o time do Maranhão, inclusive, ter mantido uma base, ter contratado bons jogadores, não conseguiram uma vitória logo como mandante, mas foi um clássico. O clássico contra o Moto é sempre um clássico que você vai ter que considerar. O Maranhão está preocupado? Claro, está preocupado. Era um jogo como mandante do Maranhão. Mas vamos combinar que é um clássico, e eu já vi tanta coisa acontecer nessa minha trajetória de transmitir jogos aqui no estado do Maranhão, na capital, desde a década de 80, quando eu cheguei aqui, aí nos anos 83, 84, quando eu cheguei aqui na capital para transmitir os jogos do Campeonato Maranhense. Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi Sampaio Corrêa abrir 3 gols de diferença do Moto numa decisão, no jogo 2 o Moto Clube ser campeão, né? Ser campeão, reunir os jogadores, vamos pro tudo ou nada, e acontecer. Então estamos só começando o Campeonato Maranhense, só começando o estadual, que eu acho que vai ser muito bem disputado. Você viu alguma goleada de quem era favorito? Não, não viu.
Maranhão empatou, eu já chego lá nos comentários. Com o moto clássico normal, para mim, apenas fazendo essa ressalva de que nós já comentamos, 1-1. Nós tivemos a abertura Imperatriz, o jogo do Sampaio, 1-1, com o Cavalo de Aço. O jogo do Luminense em Tuntum saiu um pouquinho fora da curva, porque o Tuntum sempre é uma equipe muito forte dentro de casa. Não tenho notícia de que houve interferência de arbitragem, pelo menos até o momento. Já fui olhar nas redes sociais do Tuntum, já fui dar uma olhadinha no grupo de imprensa do Tuntum, nada a respeito foi comentado. Então, vamos crer que a evolução foi dentro de campo. E o time do Leandro Lago, muito bem preparado, que também é comandado pelo Daniel ali nas articulações, como executivo de futebol do Luminense, com as contratações, juntamente com o Leandro Lago, e fez um bom trabalho de preparação para chegar e estrear bem diante do Luminense. Deu um passo gigante nesse primeiro momento, o time do Luminense. Se você quiser também dizer que é gigantesco, não tem nenhum problema. A palavra correta é essa, né? Então, o Luminense largou muito bem. E o IAP aqui, que era, na minha opinião, um grande favorito para vencer bem o jogo, até no placar que a gente faz, o bolãozinho, eu botei 3-1, mas o IAP venceu de 1-0, o que nos demonstra mais uma vez que nós não estávamos errados quando nós comentamos lá atrás que iríamos ter um campeonato muito bem disputado. E vamos ter um campeonato maranhense muito bem disputado. Então, recapitulando os resultados: Sampaio 1, Imperatriz 1, Maranhão Atlético 1, Motoclube 1, IAP 1-0 no ITZ, no Nilzinho Santos, e Luminense 2-0 para cima do Tuntum do Vinícius Saldanha, que tem que dar explicações por que o seu time perdeu o jogo. As explicações do professor a gente ainda vai buscar para trazer aqui no decorrer dessa semana de preparativos, aliás, entre aspas, porque já tem jogo, tem rodada já na quarta-feira, e rodada cheia. Quem viaja, viaja, quem permanece em casa, permanece, quem viaja junto, viaja para se encontrar no sul do Maranhão, que é o caso do Moto, que viaja de São Luís, o ITZ já foi embora, o Motoclube vai hoje, com destino à Imperatriz, e todos os jogos serão 7h30 da noite. Mas vamos pontuar aqui, galera, no jogo do Sampaio. Vou começar pelo Sampaio Corrêa. Nós estamos com 12 minutos já de conteúdo aqui. Vamos agora para os gols. Eu tenho também coletiva aqui ainda para trazer. O gol do Carral. Cadê o gol do Carral, gente? Cadê o gol do Carral? O Edson Carral marcou para o Sampaio Corrêa. Aliás, fez um belíssimo gol. E o Patuta, só que me faltava, não tá aqui o gol do Carral, aí eu vou para a galera, se não tiver esse gol do Carral aqui. Mas temos aqui o gol do... E se não tiver o gol do Carral, eu não vou colocar também o gol do Patuta, né? Ou coloca o gol do Patuta? Coloca, né? Coloca o gol e fica devendo o gol do Carral aqui para a galera, pelo amor de Deus. Aí também é demais, que o gol do Carral foi algo assim espetacular, sensacional, o gol do Érica Carral. Mas eu vou aqui trazer para a galera o gol de empate do Patuta. Patuta. Então, tá aí. Não Aliás, o gol do Patuta não. Vou trazer logo a entrevista do Patuta. Vamos lá, Patuta. A gente não conseguiu sair com um resultado positivo, né? A gente sabe que a estreia é um pouco complicado, né? A gente pegou uma equipe qualificada. A gente se preparou bem. Infelizmente, a gente também não trabalhou no campo, né? Não teve a oportunidade de trabalhar muito no campo. Querendo ou não, tem muitos jogadores novos, né? Poucos que estão no ano passado são mais acostumados com o campo. Então, a gente não pôde sentir muito o campo. A gente treinou praticamente uma vez no campo, né? A gente demorou a pegar o ritmo do jogo. Foi um começo complicado, né? A gente acabou levando um gol já num minuto, acho que começo 2 minutos. É um começo que acaba conturbando um pouco a nossa equipe, então a gente pôde reagir, pôde melhorar no jogo. Infelizmente a gente tentou e não conseguiu reverter o resultado. Um gol ali no início da partida desmonta qualquer tipo de esquema, né? Agora, o gol do empate do Cavalo de Aço, uma jogada bem trabalhada, que inclusive é muito feita, é repetida nos treinos, ali pelo setor direito, e você foi feliz, né? Tava ali, né, no meio da área, conseguiu, portanto, não é tanta estatura, mas conseguiu alcançar a bola, até porque também foi uma bola perfeita vinda ali do capote. Exatamente, né? A gente escuta muito da nossa comissão, né? Pisa na área pra gente, uma bola chegar aqui na linha de fundo, a gente entrar na área
para ter essa oportunidade. Eu fui feliz de estar ali, estava no lugar certo, uma excelente bola do Capote, eu pude finalizar de cabeça e fazer o gol do empate. Então a gente pode observar, né? Aí o jogador Patuta, que falou aqui no canal Les Costa Narrador. Deixa eu mostrar também agora o gol do Patuta, gente, já que eu trouxe o Patuta. Ou não tem o gol do Patuta também? Se não tem o gol do Patuta, eu vou para a galera também. Mas deixa eu ver aqui se eu trago o Eric Carral. Olha, ó, o gol do Eric Carral. O gol do Eric Carral é esse aí, ó. Para você acompanhar. Que belo gol que fez o Eric Carral também, viu? Uma bola alçada na área, uma falta que quase era pênalti. E aí ele foi muito feliz com a canhotinha dele. Bateu cobrindo a barreira, o goleirão ainda tocou na bola. Foi lá para o lado esquerdo, veja a batida seca do Carral. Bateu e a bola foi lá no fundo do gol. O goleirão foi, mas não alcançou. Bola batida muito forte. E o Sampaio Corrêa então marcou aí 1-0 para cima do time do Imperatriz, com gol de Eric Carral. Bolívia querida então largava na frente, fazendo 1-0 em cima do time do Cavalo de Aço. E depois, numa jogada que foi feita pelo time do Cavalo de Aço, tocando bola pelo lado direito, o Bacurau, Bacurau, não era Bacurau não, ver aqui o jogador do Imperatriz, Capote, né? Bacurau é o outro, né? O colega do Capote fez uma bela jogada pelo lado direito, levantou, o Iago quase não subiu, uma gilete, e por trás dele estava o Patuta para fazer o gol do time do Cavalo de Aço, empatando o jogo em 1-1. Após o jogo, o professor Criciúma, ele falou aqui no canal Laércio Costa Narrador. A gente vai mostrar então o professor Silvio Criciúma. Aço TV. Que, aliás, só fazer uma referência aqui, uma coletiva dada e disponibilizada pela Aço TV, que é do Cavalo de Aço, ao comando lá do nosso Carloto Júnior, com o Mário Reno na pergunta. Então vamos lá, o Silvio Criciúma. Aço TV. Boa noite a todos, boa noite, professor Silvio Criciúma. Fazer duas perguntas, primeiramente direcionada ao professor Silvio Criciúma. A gente sabe que estreia é sempre complicada, né? E ainda mais um clássico, né? Mas o grupo pode tirar de lição nesse primeiro jogo, na estreia de um campeonato que é bastante diferente esse ano, que é tiro curto. Boa noite. O futebol, a maioria dos gols, né? Pelo menos é uma observação que eu faço, a maioria dos gols tem erro do adversário, entendeu? E nós facilitamos a vida do Sampaio, né? Com 1 minuto e meio, 2 minutos, errando numa primeira marcação, errando numa segunda marcação, e depois na execução, né? Do tiro de falta, a nossa barreira não teve o melhor comportamento, enfim, era uma bola que a gente treina para isso, treina a barreira, treina a batida, treina rebote para não tomar gol de bola parada do jeito que tomou. E aí é uma carga negativa para uma estreia diante do torcedor, contra uma equipe pesada, onde, né, recentemente confrontos marcantes, né? Eu estou falando até do momento recente aí, da semifinal do Maranhense do ano passado. E aí entra a questão positiva, né? A reversão que o nosso time fez, né? De levar 10, 15 minutos para retomar a condição no jogo e procurar o gol de empate, e assim fez, né? Tivemos até no final do primeiro tempo a condição ainda, né? Depois de igualar o jogo, pelo menos ainda, de ter chance de vencer o primeiro tempo, né? Segundo tempo foi um outro jogo, onde a gente conseguiu impor um pouco mais, onde o Matheus Souza não fez uma defesa sequer, então a gente teve uma consistência defensiva, né? E tivemos algumas oportunidades de gol que poderia ser o da vitória e infelizmente não aconteceu. Então tá aí o professor Silvio Criciúma, e aí o gol do Patuta, vamos lá, que a gente tava devendo o gol do Patuta. Olha aí, uma jogadinha boa, meteu bacana essa bola, o time manobrando, mais uma vez a bola que se apresentou lá foi exatamente o Capote. E aí, lá nas costas do jogador do Sampaio Corrêa, Iago, apareceu o Patuta para jogar a bola para o fundo do gol. Mais uma vez aí na repetição para você. Aí Imperatriz e Sampaio Corrêa ficaram no empate em 1-1. 1-1 foi o gol do Patuta para você. Então, mais uma vez aqui o gol do Eric Carral, que abriu o marcador
O Eric Carral, então, abriu o marcador para fazer Sampaio Correia 1-0. Vamos lá. Aí a Bolívia querida, mais uma vez o gol do Eric Carral, para você acompanhar aqui em todas as emoções. Mais uma vez, Eric Carral, bonito chute aí do Eric Carral. Sampaio Correia 1-0 para cima do Imperatriz. Essa foi a abertura, galera, do Campeonato Maranhense. Então, com o Sampaio largando na frente, o professor Criciúma já falou, Silvio Criciúma, né? Então, logo no princípio do jogo, Carral foi para a galera fazendo então o gol do Sampaio Correia, o gol da Bolívia querida. E o gol, mais uma vez, do Patuta, né, para a gente colocar igual, né? Então tá aí, Patuta marcando. Aí a movimentação feita pelo time do Cavalo de Aço, aí o tratinho na bola, bacana, chegando aí o Capote, cruza bem, e aí gol de Patuta para empatar ao clássico do Frei Epifânio da Badia. Isso mesmo. E aqui no Estádio Castelão, o que é que aconteceu, hein? Castelão. Maranhão coloca nota de repúdio, né? Mas eu quero fazer um comentário aqui, o seguinte, galera. Não vou nem comentar tudo que aconteceu no jogo, mas tivemos lances emocionantes do jogo também. Lances emocionantes. Tivemos, por exemplo, o Jefinho, rapaz, que veio no contra-ataque. O Jean estava adiantado. Que nota você dá para esse lance aí, ó? A viagem da bola. Essa imagem do Planeta Esportivo. Com o nosso do Jefinho. Eu tive que dar uma escadinha aí exatamente para ficar mais próximo aqui, ó. Viu aí? Como a bola explodiu do Jefinho aí no travessão? Pois é. Vale a pena ver de novo. Isso mesmo. Que lindo lance. Tivemos lances emocionantes, né? Do Vagalume, defesa do Renan. Então tivemos bons momentos lá no Estádio Castelão e o Moto ainda vai melhorar bastante. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Moto vai melhorar bastante. Teve agora baixas para esse confronto, teve o Hudson que saiu com problemas, mas também vai ganhar o Pio, que entrou bem no jogo. O Moto tem problema também eu falei pela manhã Gustavo, e aí eu peço perdão para o torcedor. Quem foi expulso foi o Washington, tá? O zagueiro, o terceiro zagueiro. O Gustavo jogava mais como ala. Então, o Washington, nesses 3 zagueiros que o Moto Clube jogou, então era o Washington que jogou por lá. E aí esse lance, acho que pagou ingresso esse lance, né? Depois tivemos muitas confusões, tivemos reclamação de pênalti do Pimentinha também. Aí depois tivemos o gol que na minha concepção foi muito mal anulado pelo professor. Antes de tudo isso, a polêmica dos gols que aconteceram. Vamos lá para o gol do Moto, o gol deixa eu ver aqui, bola na trave, o gol de Joelson, por exemplo, primeiro gol, o Maranhão reclama da anulação do gol, mas na minha concepção, os 2 gols iniciais estavam em impedimento, os 2. Dê uma olhadinha aí, tire suas conclusões. Gol do Joelson, do Maranhão. Aqui o Maranhão, o Joelson está comemorando, está aí o princípio da jogada, eu até dou umas picotadas no lance na hora do cruzamento, ele já está adiantado, ó. Observa na linha da bola, ele está adiantado já. Então, mas é um ângulo que você não tem uma percepção. Existe uma ilusão de ótica também, quando você está transmitindo jogos pela TV. Você tem que ter uma câmera exatamente para fazer a linha de impedimento. Isso aí eu aprendi quando eu estava transmitindo pelo Premier Futebol Clube, da Globo. Então a gente fazia as transmissões, você se recorda, você que nos acompanha já há muito tempo, então isso foi muito bem pontuado. Existe uma ilusão de ótica. Então você teria que ter uma câmera para fazer o impedimento, como eles têm. Nós não temos aqui. E nessa percepção que nós temos, o gol do Maranhão foi impedido também. Estava em impedimento. Observa, aí já estava avançado, vem na corrida, no toque, e aí daqui a pouquinho eu fiz a picotada dos lances para você. Tá aí, ó. Mais uma vez, o jogador está avançado. Tá o homem de referência lá da bola, ele já está além do homem da bola. Então a bola vai chegar ao toque. Também, na minha opinião, impedido, mas isso vai ser uma avaliação do Paulo Sérgio Santos Moreira. Ele vai fazer exatamente essa pontuação lá com a moçada. O gol do Jean. Cadê o gol do Jean? Vamos ver se eu acho aqui o gol do Jean. O gol do Jean também. O Maranhão pontuou bastante. Vamos ver aqui o gol do Jean. Tá aqui, ó. O gol do Jean.
O Jean, acho que nem precisa ainda dar uma olhada mais distante, porque ele está bem avançado também. Aí o chute, a bola batida, o Jean já estava fazendo a caminhada, juntamente, e aí bola lá para o fundo do gol, muito irregular também esse lance aí do... Ó, veja bem, a gente até trava um pouquinho, né? Jogador Jean faz a movimentação, já aparecendo na frente, é um lance até que, mais uma vez, a gente coloca, e na hora da batida, observa lá, aí o Jean, a gente pontou o Jean, ele já está à frente. Na tal ilusão de ótica, né, na hora da batida, ponto. E aí, galera, vamos lá para soltar agora aqui o chute e a movimentação. Mais uma vez, mostrando o Jean para você. E aqui, a hora em que vai sair o chute. Saiu o chute, o Jean já aparece lá na frente para desviar a bola para o fundo do gol e fazer o gol do Motoclube, gol de empate. Na minha concepção, vamos ver o que é que o Paulo Sérgio Santos Moreira vai avaliar do seu Joselias, que foi o árbitro da partida. Aliás, o árbitro não, o árbitro assistente, Joselias Pereira, e com uma atuação que não foi legal. Aqui eu vou deixar fora de tudo isso aqui o Raelson Almeida. Teve um lance lá do Pimentinha na grande área e tal, foi pênalti, não foi pênalti, na hora do erro também do árbitro Adriano Barros Carneiro, que eu acho que foi erro, isso aí é uma opinião minha, pode ser que eles provem o contrário, o toque do jogador do Maranhão, uma disputa de espaço na grande área, não tem absolutamente força para deslocar o zagueiro, tanto é que o zagueiro nem... Quer dizer, foi o lance que eu vou mostrar já, e você vai tirar também suas conclusões em relação a esse lance. Portanto, esse é o gol do Jean, e agora vamos para o gol anulado do Patrick. Bom lembrar, esses dois gols que estavam irregular, na minha opinião, com as imagens que a gente está vendo aí, estavam irregulares, tanto do Maranhão quanto do Moto. O gol do Patrick, entretanto, aí já a história é completamente diferente. Vamos dar uma olhadinha aí no gol do Patrick. Abrindo a imagem por trás do gol, né? Pra gente conferir. Aí, sozinho, fez o movimento, cabeceou. Ah, Malécio, mas ele não vê o princípio do lance. A gente não vê o princípio do lance. O árbitro, o Adriano, está dizendo que foi empurrado. Aí empurrado. Vamos lá de novo, mais uma vez. Esse ângulo não mostra os zagueiros, mostra apenas a chegada aí do Patrick. E o zagueiro vem junto, mas nesse momento não se observa nenhum empurrão no atleta do Motoclube. Vamos para, deixe-me ver se eu tenho aqui um outro ângulo do gol do Jefinho, gol do Joelson, gol do Maranhão. Vamos ver aí de outro ângulo. Vamos lá. Tá aqui, mais uma vez. Não, mostraram o mesmo ângulo. Mesmo ângulo, né? Que mostraram. Não, esse aqui é o gol do Patuta, não é o gol do Patuta que eu estou querendo, não. O gol do alto. Vamos ver do alto, tá aqui. Gol do alto, tá esse aqui. É o ângulo do Maranhão, esse aqui, ó. Vamos ver. Tá lá. O jogador do Moto. Ele levanta essa bola na área. Não se observa nada, gente. Não se observa nada. Algum empurrão aí? Alguém detectou algum empurrão aí? Digam-me. Mais uma vez, essa imagem aqui é do canal Planeta Esportivo, tá? Tive que dar uma esticadinha aí para ver se a gente conseguia visualizar melhor. Observa aí. Sobra com cara, Pimentinha. Aqui na mal direita. anulado Vem o gol, Pimentinha. Maranhão Caiu tá Pimentinha. com nota de repúdio. Levantou. Eu vou deixar esse gol aí girando. E eu vou trazer a nota de repúdio do Maranhão Atlético Clube. Vai cobrança. Eu já falei isso aqui no conteúdo hoje. Esse conteúdo da manhã, eu já coloquei aqui para os torcedores. Mas aí você vai fazendo a sua avaliação, você vai me dizendo, Maranhão tem razão, Maranhão não tem razão. Eu vou ler um pouquinho aqui dessa nota de repúdio aqui do Maranhão. Eu vou só evitar o jogo treino do Maranhão. Tá? Porque eu acho que não cabe aqui mais a nota de repúdio de ontem. Aí o lance do Pimentinha que eles reclamam também de falta. O Maranhão Atlético Clube vem a público, mais uma vez, manifestar seu veemente repúdio aos fatos ocorridos na estreia do clube na temporada 2026, marcada por episódios lamentáveis de arbitragem. O Maranhão entrou em campo na tarde do domingo 11, às 16 horas, no Estádio Castelão, para a disputa de seu primeiro jogo oficial do ano, válido pelo Campeonato Maranhense 2026, diante do Motoclube. A partida teve como árbitro principal o senhor Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Raelson Almeida e Joselias Pereira Silva.
tendo como quarto árbitro o senhor Vai Thiago cobrança. Silva Santos. Ele levanta Diante essa bola do na ocorrido, área. torna-se necessário expor dois lances capitais que influenciaram diretamente no resultado da partida e chamaram a atenção pela gravidade dos erros coletivos. No primeiro lance, Mas é o inequívoco árbitro não deu o gol. impedimento do jogador de número 9 do que Boto sobra com Clube, no Pimentinha. gol validado Aqui na direita. pela Vem arbitragem. Pimentinha. As imagens Caiu são Pimentinha. claras e não Levantou. deixam margem Pimentinha. para Invade a área. interpretação. Não se trata de um lance ajustado ou duvidoso, mas de um impedimento Vai cobrança. evidente que Ele inexplicavelmente levanta essa bola na foi área. assinalado. Carimbo! Então, mostrando o gol Parou. do Jean, né, que o time do O Maranhão bandeirinha disse que deu foi gol. o gol em Mas o árbitro não deu gol. Em impedimento, né? Esse aí é o Quem gol quer? do Sobra com Pimentinha. nosso glorioso, Aqui na direita. Vem cadê Pimentinha. o gol do Jean Caiu aqui pra gente Pimentinha. mostrar mais uma vez? Eu Levantou. mostrei, né, o gol do Pimentinha. Jean. Invade a Então, área. não cabe. Vamos lá. Deixa aí o gol do Maranhão Atlético Clube, que esse foi o gol que foi Vai cobrança. anulado pela Ele levanta arbitragem. essa bola na né? área. E aí a gente mostrou também do Carimbo! alto, para você ter uma ideia desse gol, lá do Parou. alto. Tá sendo mostrado aí, né? Lá do alto. O Então mostramos também o bandeirinha gol lá deu do Jean. Mas aqui, seguindo. Mas o Então, árbitro não deu no segundo gol. momento, a arbitragem anulou um gol legítimo Quem quer? do Sobra Maranhão com Atlético Pimentinha. Clube, Aqui na alegando direita. Vem um Pimentinha. suposto empurrão. Caiu No entanto, não Pimentinha. há qualquer Levantou. infração. Esse lance que estamos Pimentinha. mostrando, Invade a área. claramente identificável, que justifique tal marcação, resultando Vai em cobrança. mais um erro Ele que levanta essa prejudicou bola diretamente na o clube. área. A preocupação com a qualidade da Carimbo! arbitragem não é prematura, ainda que se trate da primeira rodada da competição. Isso porque o Maranhão Atlético Clube já havia sido prejudicado O anteriormente, bandeirinha deu inclusive em gol. partida amistosa realizada no Mas estádio o Gil Santos. Ele se árbitro não refere deu gol. a um jogo lá Quem na quer? Sobra com Pimentinha. lá no Aqui na Gil Santos direita. contra o Vem Atlético Pimentinha. Piauiense, né? Caiu Pimentinha. Então é a nota de Levantou. repúdio Pimentinha. do Maranhão Invade a área. Atlético, assinada então pela diretoria atleticana, e nós já exibimos então Vai cobrança. Ele os levanta lances essa aqui bola para na os área. senhores, tá? De todos os Carimbo! anos a gente coloca inclusive a imagem do alto, que é mais precisa, faz toda a movimentação, não tem empurrão. Esse gol foi muito mal O anulado. bandeirinha Nesse deu lance gol. o Maranhão está corretíssimo, na Mas minha o opinião, árbitro não deu de reclamar. gol. Mas os dois lances Quem quer? anteriores Sobra houve com erro Pimentinha. do Aqui na árbitro direita. assistente, Vem José Pimentinha. Elias. Caiu Pimentinha. Acho que os Levantou. dois lances estavam Pimentinha. impedidos, a não Invade a área. ser que tenha uma câmera que mostre o ângulo perfeito. Vai cobrança. Que a gente Ele possa levanta ver essa bola na que área. os gols foram Carimbo! legítimos. E isso eu não creio que vai acontecer, porque no Castelão aqui, da forma que se trabalha a brincadeira. Por exemplo, você viu a organização lá em Imperatriz? Muito bacana, muito legal. Onde após entrevistas coletivas, sala de coletiva, aqui no Castelão é preciso que a capital se reorganize. A partir de ter internet para que a imprensa possa trabalhar. Uma internet boa. Poxa, isso é tão básico no estádio de futebol que recebe eventos, grandes eventos, você ter uma internet boa no departamento de imprensa, uma sala de reuniões. Afinal de contas, aquele estádio é tão grande. E como existe interferência devido às marquises, a CEDEL ela precisa colocar uma internet boa lá na parte interna, onde será a sala de coletiva para a imprensa trabalhar. Mas ele só se preocupa em estacionamento da imprensa, portão da imprensa que vai comparecer. Como se alguém quisesse entrar num jogo pequeno ou num jogo de estadual. Geralmente o torcedor vai para entrar nos jogos que vêm de fora do Flamengo, nos jogos do Vasco da Gama, nos jogos do Corinthians, do Palmeiras. Aí sim, jogo aqui, meu Deus do céu, só nós da imprensa mesmo, mas aqueles abnegados gostam, que adoram, que amam, e eu espero que o futebol cresça. Eu já até gostei do público, né, que foi lá no Estádio Castelão para princípio de competição, mas eles precisam se preocupar, tem muita coisa que é preciso melhorar no Estádio Castelão, a partir inclusive de um melhor trabalho para a imprensa esportiva. É preciso que a gente trabalhe para oferecer mais qualidade, porque você sabe que mesmo quando você vai para o estádio Castelão, a internet ela oscila bastante, a sua internet, a gente paga a internet, mas ela oscila bastante, né, por conta de toda a demanda que temos.
Então é preciso que o próprio Castelão possa ter uma internet capaz de fazer com que a imprensa tenha o melhor trabalho. Tanto na parte das cabines, quanto também lá na parte de sala de imprensa, onde os colegas possam fazer aí o seu trabalho. E tem que ser feito o trabalho porque a gente precisa informar melhor o torcedor. Acho que falamos por enquanto tudo. Amanhã a gente vai falar mais do Luminense, vai falar mais do IAP, vai colocar o torcedor também para dar sua opinião, para dizer como é que acompanhou essa primeira rodada aqui do Campeonato Maranhense. Então tudo isso a gente vai fazer para você. Dizer que Maranhão Atlético e Moto, Sampaio e Imperatriz foram os dois clássicos que abriram essa rodada, mas tivemos outros bons jogos, que foi o IAP e o TZ, e o Luminense vencendo, surpreendendo o time do Vinícius Saldanha, o Tuntum fora de casa ganhando de 2-0. Portanto, Imperatriz 1, Sampaio 1, Maranhão 1, Motoclube 1, Luminense 2, Tuntum 0, IAP 1 e TZ 0. O Luminense lidera na primeira colocação com um gol a mais do que o IAP é o segundo colocado com o mesmo número de pontos, os dois que pontuaram com vitória, pontuação máxima nessa primeira rodada do Campeonato Maranhense. Na próxima quarta-feira, nós já vamos ter a bola rolando, galera. Atenção, coloca na tua agendinha aí. Iozinho Santos, Maranhão e Tuntum, 19h30, todos nesse horário, 19h30. Teremos no Castelão, Sampaio, Correia e IAP. No FREP Fundo da Abadia, o ITZ recebe o Moto. E no Dário Santos, Luminense e Imperatriz. Aí eu faço uma pausa aqui, porque a federação tem que se virar para dizer onde é que vai ser esse jogo, tá? O Luminense quer mandar lá no Dário Santos, que já disse que o gramado não tá bom. E aí? Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha. Muito obrigado pela sua conexão, obrigado aos nossos cadeiras cativas, Francisco Pimentel, Robson de Valadares, Chaguinha Diniz de Perimirim, Maranhão, Miguel de Goiânia, Fontinelli Loterias, para você que se conecta com a gente, Maria Pires, enfim, todos vocês, meus amigos, envie os áudios que amanhã a gente vai colocar. Se já enviou, não tem problema não, deixa o áudio lá, não apaga não, que a gente vai utilizar, e deixe também seu recadinho aqui nos nossos conteúdos. Inscreva-se, nos ajude a manter essa página no ar, acione o sininho aí para ser notificado de qualquer novidade a gente vai trazer aqui no canal. Fique com Deus e que você tenha uma linda e abençoada semana. Abração de coração, até mais, tchau, tchau, valeu! Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, fale com a equipe do Mendes.